capítulo 10, mas antes do capítulo 10, vamos fazer menção de alguns versos que está no capítulo 9, versículo 35. Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus o que tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? Repita comigo: quem é? Repita: quem é? Senhor, para que eu creia nele. A fé, ela vem por isso, por conhecimento. Você não confia em quem você não conhece. Você não vai abrir a porta para um estranho. Você não vai permitir que um estranho durma na sua casa. Você não vai ficar dando abertura para um estranho. E isso não é uma coisa oculta de entendimento. Pelo contrário, todos nós entendemos isso. Isso é bem claro ao nosso entender. É por isso que há uma necessidade do Senhor se revelar a nós. Porque muitas das vezes, o Senhor não se revelou para muitos. E essa é a falta da fé. Porque como é que você vai confiar em quem você não conhece? Ontem eu ouvi o testemunho de uma passageira relatando o seguinte: que o filho dela caiu, uma criança de 3 anos, caiu um armário muito pesado em cima. Ela em prantos, quebrou a clavícula. E ela, em desespero, se sentindo mal por aquilo. Ela eu peguei ela no hospital. E ela se sentia mal por aquilo. Ela se sentia a pior mãe do mundo, por não ter cuidado da filhinha dela. E a filha: mãe, não mexe que tá doendo, eu não podia mexer, no hospital não tinha tala para poder fazer. E ela teria que comprar tala ainda para poder ficar mais firme para não poder mexer. E aí foi onde eu vi que o Senhor me deu a graça de poder ministrar sobre ela. Eu falei: não, filha, você não está entendendo. Isso é Deus querendo se revelar a você. Porque para essa criança estar viva, é porque você tem um Deus que cuida da sua filha. E ela começou a chorar. A filha já tinha sido apresentada a Deus. E ela falou: eu preciso voltar para a casa do Senhor. Então, às vezes, a gente não entende a parte negativa. Não entende por que está negativo, por que está difícil, por que não está dando certo, por que essa tragédia aconteceu comigo. É para mostrar que tem um Deus que está no controle da situação. Por mais um pouco, ela perderia a filha, mas Deus colocou a mão dele segurando ela em volta. Os vidros que estavam em cima do armário, ela falou assim: que milagre, que nenhum vidro daquele atravessou a criança. Quem está entendendo o que está sendo falado? Para entender a grandeza de quem? De Deus. Quem é Ele, Senhor? Respondeu ele e disse: quem é Ele, Senhor, para que Ele creia? Quem é Ele? Eu quero saber quem é Ele para que eu possa crer. Quem é o Senhor? Quem é Deus? Quem é o Senhor na tua casa? Quem é o Senhor na tua família? Quem é o Senhor que te dá saúde? Quem é o Senhor que te dá respiração? Quem é o Senhor que te trouxe nessa manhã? Quem é o Senhor que tem te guardado? Quem é o Senhor que tem provido na tua vida? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor que está te concedendo essa graça? E às vezes você não consegue reconhecer o tamanho da grandeza de Deus. Às vezes ainda os seus olhos estão em falta. Às vezes você ainda está se sentindo necessitado de algo. Às vezes você está precisando de algo. Você está falando: meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus está dizendo, e você não vai reconhecer o tanto que eu te dei. Qual que é a percepção da situação? Você tem menos ou você tem mais? Você precisa mais ou você tem muito mais para agradecer? Qual que é a sua percepção? De olhar e falar: Deus, eu não tenho nada. Deus, olha, eu não tenho nada. Ou você tem motivo para dizer que Ele é bom? Ou você só tem motivo para dizer: Deus não me deu nada, eu não conheço esse Deus. Quem é o Deus que eu sigo? Um Deus que eu saí nu do ventre da minha mãe e eu estou nu ainda. Parece que eu não tenho nada, eu não tenho nada. Porque isso demonstraria de nossa parte ingratidão. Ingratidão. Quem aqui tem muito para agradecer? Eita glória, que bênção. Que bênção. Esse homem, se você conhecer a história dele, que não é o tema da mensagem, ele é um homem que a Paulo estava cego há muitos anos. O texto vai relatar, se não me engano, há 38 anos, se não me engano, de cegueira. Aleluia, Jesus. Aquele homem, na verdade, era de nascença, não é 38 anos, não, é cego de nascença mesmo, está com o texto relatando. Né? E aí, por cima, chamou o pai dele. Chamou o pai e a mãe para confirmar se ele era cego de nascença. Levaram os fariseus e interrogaram esse cego. E perguntou para ele, né? Como é que tu foste abrir os olhos? Quem te abriu os olhos? Ele não sabia. Ele não sabia quem era. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. No versículo 26, se alguém tem dúvida do que eu falo. Aleluia, Jesus.
No versículo 23, por isso que disseram aos pais: ele, idade tem, interrogai. Porque eles perguntaram ao pai como foi aberto os olhos. Então chamaram pela segunda vez um homem que foi cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei eu era cego e agora vejo. Aleluia. Aleluia. Perguntou-lhe, pois, quem te fez? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não entendeste, porque queres ouvir outra vez, porventura queres vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Às vezes a situação é tão clara perante os nossos olhos, é tão fácil de compreender, mas às vezes a gente se retrocede, a gente não facilita, porque esse homem, ele está falando algo de profundeza para pessoas que se diziam mestres do entendimento, mestres de conhecimento, conhecedores da lei, conhecedores da Torá, mas agora está sendo oculto ao entendimento deles. Como é possível que um homem de nascença volte a enxergar? Será se eles estão duvidando do poder do nosso Deus? Será se eles estão duvidando da grandeza do nosso Deus, da imensidade de glória que tem o nosso Deus? Mas quando Deus quer se revelar, Ele faz isso. Ele é o Deus que nos surpreende. Ele é o Deus que nos surpreende. Igreja, Ele está nos surpreendendo nessa manhã. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você saiba quem é Ele. Aí Jesus após ter expulsado esse homem da sinagoga, diz o texto, expulsou ele. Se não me engano, no versículo 22 vai dizer: expulsando da sinagoga, expulsaram ele. Quando expulsou esse homem, Jesus encontra ele. E quando Jesus encontra ele, Jesus pergunta a ele, no versículo 37, e Jesus lhe disse: já tem visto, é o que fala contigo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, pastor, me mostra, porque tem gente que negou esse homem aqui. Me mostra para que eu creia. No versículo 36, respondeu: quem é, Senhor? Para que eu creia nele. Quem é? Eu quero saber. Me mostra quem é, me revela quem é. Jesus falou: é o que está falando contigo. É o que está falando contigo. Você crê nesse Deus que está falando com você aqui nessa manhã? Você crê no Deus que está se revelando para você através da sua grande palavra nessa manhã? Você crê no que Ele está dizendo para você nessa manhã? Aleluia, Jesus. No versículo 38, então afirmou ele: creio, Senhor. E fez o quê? A primeira demonstração de crença é a adoração. Aqui temos ou nos ensinamos ao contrário. Ah, eu creio em Deus. E por que você acredita em Deus? E por que nada muda na tua vida? Por que essa luta? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Por que nada acontece? Esse homem, quando ele recebeu o que Deus entregou para ele, ele não sabia quem era o Senhor. Mas quando ele descobriu quem era o Senhor, esse homem não quis fazer com que o Senhor fosse o nome da lâmpada para sair fazendo pedido. Aquele homem, quando reconheceu o Senhor, ele adorou. E o que Deus quer de nós é adoração. E tem várias formas de adorar a Deus. Tem várias maneiras de adorar o Senhor. Tem vários jeitos de adorar o Senhor. Tem várias formas de adorar o Senhor. Você sabia que a sua entrega é uma adoração? A sua reserva ao Senhor é uma adoração? A sua santificação é uma adoração? A tua abstinência de alimento, de deixar de alimentar para poder agradar o Senhor é uma adoração. Você está adorando Ele em corpo. O teu corpo é sacrifício, vive agradável ao Senhor. Aleluia, Jesus. Não existe Deus se revelar para quem não adora Ele. Às vezes o problema é que nós queremos muito o Senhor, mas da maneira errada. É da maneira errada, é ninguém é criança, mas às vezes é a forma que a gente quer o Senhor. É a forma que a gente quer o Senhor. Deus muitas das vezes ele se revela nos cânticos, numa comparação com o relacionamento. E ele começa a dizer, o Senhor é a rosa de Sarão, eu sou do meu amado é meu. Ele começa a demonstrar a relação do Senhor para conosco. O Senhor fala que nós somos a noiva dele. Ele é o nosso noivo. Agora eu digo para você, é de qualquer maneira que o noivo vai conseguir agradar tudo de você, é de qualquer maneira que você, homem ou você, mulher, vai se relacionar com a pessoa chega para você e fala: eu só quero você para isso. É assim que você vai se ceder a essa pessoa? Ou essa pessoa vai ter que te conquistar e mostrar que é digno de ter você? Quem vai entender, diga amém.
tem que valorizar, tem que se dedicar. Não é só chegar lá e falar, eu quero, e para Deus não é a prostituta que você compra uma relação com Deus. Tem pessoas, eu já ouvi muitas besteiras. Um certo tempo eu ouvi uma besteira de uma pessoa que relatou de um líder, que falou que a vida dele não mudava porque ele não fez o voto, não fez o sacrifício, porque ele não deu tal dinheiro. Se ele pegasse o dinheiro, o homem está com atividade, como é que ele vai arrumar dinheiro? Ele vai pegar uma jota, como é que ele um abismo chamando outro abismo? Então a falta de entendimento destrói. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Então Deus quer de nós, Ele quer se revelar a nós. E eu creio que Deus já se revelou a cada pessoa nessa manhã. Agora, após Deus se revelar a nós, como é que nós temos procedido após essa revelação? Após Deus ter se revelado a nós, o que nós temos feito? Temos reconhecido que Ele é tão poderoso que nós só vamos nele quando nós precisamos. Ele é tão poderoso que nós só vamos nele quando nós necessitamos. Nós só vamos nele quando nós almejamos, porque Ele é poderoso. Isso é inevitável. Isso sabe, é discutível isso aí. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Quem vai entender, diga amém. Quando eu vejo Deus se revelando a Salomão, porque Deus tinha se revelado ao pai de Salomão. Deus não tinha revelado a Salomão, Deus tinha se revelado ao pai de Salomão. É diferente. E quando Deus se revela a Davi, Salomão começa a orar assim: o Deus do meu pai. Se você observar o início da relação de Salomão com o Senhor, ele começa a dizer assim: o Deus do meu pai. Tem pessoas que oram assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Eu estou fazendo errado. Mas se você começar a orar e dizer meu Deus, porque Ele é o seu Deus. Você tem que começar a orar e dizer meu pai, porque Ele é o teu pai. Porque Ele te salvou, porque Ele te deu, porque Ele te conheceu antes de você entrar no ventre da tua mãe. Ele já te conhecia. Então, quando Deus se revela a Salomão, quando foi, pastor Gilmar? Quando a gente vai ler o texto para não estender muito, eu estou falando mais do que mostrando, mas se for preciso eu mostro também. Mas isso vai requerer mais tempo. A Bíblia vai dizer que Salomão ele vai para o monte de Gibeá, porque era o monte mais alto. Todas as palavras: o meu pai adorou no monte, mas eu quero ir no monte mais alto. Eu quero fazer algo maior. E o sacrifício vai ser o dobro do que meu pai fazia. E a entrega vai ser maior do que meu pai fazia. E o jeito vai ser melhor. Eu quero dar para o meu Deus melhor. Por quê? Porque o Senhor me colocou como príncipe desse povo. E eu não sei, eu não passo por uma criança. Salomão disse isso: eu não passo por uma criança, eu não sei como me conduzir. Eu vejo que meu pai conseguiu ter uma boa administração do reino, porque o Senhor era com ele. E eu já tenho ciência que se o Senhor não estiver comigo nessa administração desse reino, eu vou fracassar. Então por esse motivo, Senhor, eu estou fazendo isso para que o Senhor se revele. Quem está entendendo, diga amém. Então o que Salomão faz disso de até o Monte Beá para poder oferecer, é porque ele tinha ciência que se Deus fizesse uma aliança com ele, as coisas iam fluir para ele. Com certeza vocês viram o resultado. Deus falou: Salomão, vou te dar sabedoria como nenhum outro haverá, nem antes nem depois de ti. Quem crê que Deus faz isso? Mas Deus faz. Deus faz isso de fato. Mas o que nós temos feito? Porque quando eu vou ver Daniel, tem Daniel falando assim: eu não quero comer essas comidas do rei, porque eu não quero nem ter contato com esse tipo de coisa. Eu vejo Daniel falando: eu vou orar, eu vou entrar em oração, eu vou me suplicar diante do Senhor. Quando Deus se revela essa carga e a Bíblia dele, eu vejo ele dizendo assim: eu prefiro morrer do que quebrar a vontade do Senhor. Eu não vou ser idólatra. Eu não vou ser idólatra. Então quando eu vejo alguém que quer que Deus se revele a essa pessoa, eu vejo alguém que está disposto a pela aliança. Aí o que eu entendo, pastor? O que nós devemos entender nessa manhã, irmãos? Que Deus não tem relacionamento porque não quer ter relacionamento. Aí eu só quero ficar. Porque tem aquela parte do relacionamento que diz que é só curtição do relacionamento, que é só ficar. Você acha que Deus é essa pessoa de ficar? Ou Deus é aquele que tem aliança? Fala para a pessoa que fala: Deus quer uma aliança com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aquele homem adorou. Quando ele adora, eu vou falar para você: nunca vai adorar quem você não dá uma devida devoção. É uma entrega maior. Por exemplo, adoração é algo que está muito ligado à alma. A adoração ela não está ligada somente à parte de ciência, não. Porque tem coisa que você entende que é importante, mas você está adorando isso, porque por ser importante. Por ser importante. E às vezes, por falta de uma ligação, as pessoas adoram um bocado de coisa. Por ter uma falta de conhecimento de algo mais poderoso, mais valioso, aí está adorando um bocado de gente. Está adorando e às vezes acaba adorando. Tem pessoas erradas, adora ídolos. Tem pessoas que não conseguem ficar uma noite de vigília, mas conseguem ficar uma noite de frente a um show. Pastor, mas quando eu era do mundo eu conseguia fazer isso, quando eu era do mundo eu conseguia fazer aquilo. E agora que é crente? Agora que eu sou crente eu não consigo fazer?
Isso é um problema, porque então significa que lá era mais importante do que o que é feito aqui. Porque lá você tinha algo que te impulsionava a fazer aquilo, e não era algo que era desgastante para você, verdade? Era algo satisfatório. Era algo que te satisfazia. Algo que deixava você satisfeito. Eu fiz isso porque eu queria, eu fiz aquilo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. É algo que você tinha uma conexão com aquilo, aquilo não te limitava. Você se sacrificava por causa daquilo. E para Deus? Qual a relação você tem com Deus que você é limitante com Deus? Para Deus você vai até certo ponto que para. Vai até certo ponto que para. O que você está disposto a fazer por amor ao Senhor? A tua coração está rompendo? Não, porque às vezes você não está entendendo a quem você está adorando. Você acha que você está simplesmente fazendo parte do coral, onde todo mundo canta e tirar uma folha e você segue o que está escrito. E terminar aquilo ali e acabou. Você não entendeu que o louvor, que o momento que você está no culto, aquilo ali é um gesto de entrega ao seu Senhor. Como se Deus estivesse fisicamente aqui, e você tivesse Ele olhando para você, e você está oferecendo algo para Ele, Ele está olhando para você, e você oferecendo algo para Ele. Então você esquece de tudo, e o seu centro é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O teu centro é o Senhor. O teu centro é o Senhor. Então quando a gente olha para Jesus, ele não importa com a multidão, sabe por quê? Porque ele fala assim: Pai, se for possível, pode apartar de mim toda essa dor, mas contudo seja feito não o que eu quero, mas seja o que tu quer. Porque o desejo do filho é agradar o Pai. E nós temos que ter esse desejo também de agradar o Pai. Por que eu vou fazer isso? Por amor ao meu Pai. Por que eu vou me entregar por amor ao meu Pai? Você lembra da primeira aliança? Eu vou ver duas alianças. Sabe as duas alianças? Duas alianças. Qual que é a primeira aliança? Deus o quê? Deus é conhecido como Deus de aliança. E Deus faz aliança com Abraão. E de que forma Deus faz essa aliança com Abraão? Deus faz essa aliança no momento que Abraão não se negou a entregar tudo para Deus. Aquilo foi imputado por justiça. A Bíblia vai dizer que ele esperou contra a esperança. Essa é uma das alianças que Deus faz com o ser humano, após ele não ter negado nada para o Senhor. E aí nós vamos ver também a aliança que Deus fez com Noé, mas essa aliança é uma aliança que mais para a humanidade, em questão de não fazer mais o dilúvio, de não destruir a população com o dilúvio. Mas quando nós vamos ver uma aliança de Deus com uma nação, a gente vai ver o Deus de Abraão, conhecido como Deus de Abraão, a primeira aliança. E a outra nós vamos ver essa aliança aí, Jesus Cristo, o sangue de Jesus. É tanto que quando Isaac sai do altar, não faltou sangue no altar. Por quê? Porque quando ele olhou para trás tinha o quê? Um cordeiro. O cordeiro. E o cordeiro foi imolado no lugar de Isaac. Mas a aliança teve que haver. A aliança através do sangue. E João Batista reconhece Jesus como o cordeiro de Deus. E ele fala: eis aí o cordeiro de Deus. Esse é o cordeiro. Não, esse é o cordeiro de Deus. Esse é o cordeiro do mácula. Esse cordeiro é o cordeiro perfeito. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia, meus amados, meus irmãos. O Senhor é o Deus de aliança. E hoje Deus quer fazer uma aliança com você aqui hoje. Glória a Deus. Deus quer fazer uma aliança com você agora. Nunca é tarde para fazer uma aliança com o Senhor. Mas será que você está disposto a entrar nesse relacionamento com Deus? Deus é um Deus de aliança. E eu vou falar uma coisa: Deus é um Deus que trabalha do jeito dele. Ele não é movido pelo que as pessoas dizem, não. Deus ele trabalha com leis, com decretos. Diga glória a Deus. E nós vamos entender mais. No versículo 39, Jesus vai falar a respeito do que eu estou falando até agora. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo. O quê? Você crê no que ele está falando? Eu vim para quê? Eu vim para... Não, eu não vim para brincar, não. Eu vim para esse mundo para juízo. A coisa é séria. É lei. É decreto. Por isso que às vezes você age, por isso que a palavra de Deus ela é bem clara. E nós não podemos ser como criança, levado por vento de doutrinas. Nós não podemos ser criança na fé, não, pessoal. A gente não pode ser uma pessoa que, não estou entendendo. Não, a gente tem que entender. Crescer na graça e no entendimento. A importância de nós amadurecer. Paulo diz que quando era criança, agia como criança, pensava como criança. Agora conheceu, deixei as coisas de criança e passei a ligar com as coisas de homem. Criança, quando Deus fala para nós ser uma criança, mas é a parte de alma, sabe? De pureza, de inocência. Porque a criança, às vezes, ela vê uma pessoa falando uma coisa, a criança não importa. Mas qualquer coisinha a gente já está se machucando, já está se ofendendo. Às vezes, vão olhar no irmão, não olhar bem para esse irmão, já quereu morar outro. Já é uma forma de falar, não quer mais contar. É cheio de malícia, qualquer coisinha. A criança não, a criança existe. Aleluia. Mas Jesus ele vai dizer: eu vim a esse mundo para juízo. A fim de que os que não veem, vejam. Diga glória a Deus.
Isso aqui que é fundamento. Porque o crente que não está vendo, ele tem que falar assim: eu tiro as escamas dos meus olhos. Os que não vê, vejam. Tem que orar a Deus, Senhor, abre meus olhos do entendimento, que eu possa ver. Eu vou falar sobre isso aqui. Aleluia. Os que veem se tornam o quê? Cegos. Os que veem se tornam cegos. Por quê? Porque como é que você está enxergando e não está valorizando? Uma das coisas que Deus não se agrada é da ingratidão, da desvalorização. Deus não se agrada disso. Quando você está vendo as coisas de Deus e você ignora, Deus não está com isso não. Deus gosta de pessoas gratas, pessoas que são gratas a Ele. Seja grato ao Senhor. A Bíblia diz assim: meu povo se aproxima com sua boca, porém o seu coração que está longe. E ele fala nesse texto, eu queria que você abrisse Mateus 13, ele fala assim que por isso não são curados. Por que a pessoa vai ser curada se ela não ouve, se ela não vê? E Deus ele cura através da sua palavra. É necessário ver, é necessário abrir os olhos do entendimento. Aleluia, Jesus. Capítulo 13 de Mateus, versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim o quê? Curados. Bem-aventurados porém os vossos olhos. Por quê? Veem. E os vossos ouvidos, por quê? Ouvem. Bem-aventurados os vossos olhos. Por quê? Porque veem. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está falando aqui para os seus seguidores. Ele fala uma parábola para os seus seguidores. E ele fala sobre a questão do semear. Saiu o seu semeador, você vai semear. E ele começa a falar para os seus seguidores: bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês estão vendo. Bem-aventurados são vocês, porque vocês estão ouvindo. Bem-aventurados são vocês, porque vocês estão me seguindo. Bem-aventurado, fala para a pessoa: você é um bem-aventurado, você é só tudo. Você é uma bênção, né? Você é uma bênção. Você poderia estar cego lá fora. Você poderia estar dizendo o que muitos estão dizendo bobagem lá fora. Você poderia estar agora fazendo coisas só Deus, só tem misericórdia. Mas você tem ouvidos e você tem olhos, e é por isso que você está aqui. Aleluia. E bem-aventurado é você. Aleluia. E a importância desse ouvir e desse perceber é o que gera o ouvir e o perceber. No versículo 15 fala sobre isso. Porque o coração deste povo está endurecido de malgrado, ingratidão. Malgrado, a pessoa não consegue ver a grandeza. Com os seus ouvidos fechou os olhos para que não veja. Com malgrado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e sejam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Aleluia. Glória a Deus. Então a pessoa vai falar assim: você está curado. Glória a Deus. Você está curado, você não tem mais nada. Aonde está o poder da palavra de Deus que não te cura? A palavra de Deus já te curou nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Uma certa vez Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele falou: Senhor, não lava no seu dia. Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha que profundidade de palavra. Não é assim não, você pegar o que Deus está falando. Aí Pedro falou: pois então, Senhor, lava o corpo todo para me dar um banho aqui. Eu falei: lava todo dia. Aleluia. Foi ousado. Jesus falou: não, Pedro, só basta os pés, porque o resto já está lavado por causa da minha? Por causa da minha? Aleluia. Glória a Deus. Por causa da minha palavra. O que gera vida é a palavra. E o que o diabo quer fazer? Impedir você de ouvir a palavra. Porque na hora da palavra, às vezes o inimigo fica furioso. Maiores milagres acontecem na hora da palavra. Rompimentos acontecem na hora da palavra. Libertação verdadeira acontece na hora da palavra. Manifestação na hora da palavra. A palavra nos confronta. A palavra é como uma espada. A palavra ela opera. A palavra ela gera vida. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ouvir a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Às vezes a gente não consegue ouvir. E por não conseguir ouvir, a gente não é convertido. Aí fica bem fora de alinhamento com as coisas de Deus. Por quê? Porque você não ouviu, mas Deus falou. Deus falou. Deus falou.
E Deus não é aquele Deus que gosta de ficar. Não, Ele fala. Fala, Senhor, para o teu servo, ouve. Aleluia. A importância de nós ouvir a palavra, a importância de nós falar, Senhor, eu me submeto à tua palavra. Pastor, mas me fala mais a respeito disso. Jesus e o diabo. Jesus e o diabo. Como assim? Jesus e o diabo. Aonde? No deserto. Como foi? Jesus ficou 40 dias e 40 dias no deserto. Quem é que foi lá confrontar Jesus? Diabo. O que ele falou? Se você é o filho de quem? Faça essa pedra se transformar o quê? Porque quem não está alinhado com a palavra tem dúvida da sua. Tem dúvida da sua pessoa, tem dúvida de quem é, tem dúvida da sua identidade. Quem é você? Às vezes tem gente que fala, para que eu vim esse mundo? Eu não tenho. A palavra que o diabo gosta mais de colocar na nossa boca, sabe o que é? Eu estou só, eu não tenho ninguém. Essa é a palavra que nós nunca deveríamos falar e pronunciar. Mas é a palavra que quando nós vivemos a batalha, parece que é a que mais o diabo joga na nossa boca. É para dizer para Deus, você viu o que ele falou? Ingratidão. Ele não te reconhece. O que Jó falou? Jó, nos piores momentos da sua vida, após ter perdido tudo, antes de Deus restaurar a vida de Jó, Jó reconhece Deus e dizendo, Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Glória a Deus. Reconhecer a Deus. Reconhecer a Deus. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Reconhecer a Deus. Você reconhece a Deus? Aleluia. Você lembra de Paulo e Silas dentro da prisão? Por que eu vou louvar se eu estou aqui sem Deus? Por que eu vou orar se eu estou aqui sem Deus? Então, a situação ela não pode barrar a sua fé. Aleluia. A situação não pode pedir você de adorar. A primeira coisa que a situação vai falar para você é que você não pode adorar. A primeira coisa que a situação vai falar para você é que você não pode orar. Você vai perder a vontade de louvar e a vontade de orar, porque é a forma de você se conectar. Senhor, aleluia. Glória. Por isso que aqui nessa manhã, quando Jesus ele aparece ao cego, Jesus fala para ele, você sabe quem foi que te abriu os olhos? Você conhece? Ele fala assim, eu não sei quem é esse, se você não me falar quem é. Eu preciso realmente saber quem é ele. Ele fala, é esse que fala contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Não quero mais nada, eu só quero o Senhor na minha vida. Aleluia. Eu Glória só a Deus. quero o Senhor na minha vida. Aleluia. Quando você vai entender por que os apóstolos, que nem muitos deles tiveram uma morte trágica, uma morte horrível, uma coisa horrível. Alguns foram jogados no caldeirão de óleo quente, outros foram cerrados ao meio. Como é que você consegue aceitar que uma pessoa, por uma fé, foi cerrada ao meio? Como é que você consegue entender como é que a igreja conseguiu passar aquela perseguição de ser jogado no Coliseu, vendo pessoas sendo comidas por leões e não negar a sua fé? O que é isso que mora na igreja? O que é isso que faz a igreja renunciar? A Bíblia vai dizer que os feiticeiros da época pegavam os seus livros e jogavam nos pés do apóstolo e era queimado. E vai dizer que era muito caro aquele tipo de material. Eles abriam mão de tudo por amor a Jesus. E quando nós falamos por amor a Jesus, porque eu estou falando do Atos dos Apóstolos, nós mostramos a ação da igreja ali por um Deus invisível. Esse Deus que move, esse Deus que faz você ser alguém diferente, esse Deus que faz você falar, para de xingar, para de roubar, para de mentir. É um Deus que move você, um Deus que você está no oculto, ninguém está te vendo, mas um Deus que você sabe que está com você. Que Deus é esse que te move? Um Deus que faz você se entregar de corpo, alma, espírito e verdade. Aleluia. Paulo ele dizia, teve um profeta que falou para ele, que se ele fosse para Jerusalém, ele seria morto ali. E ele falou, por amor do Senhor estou pronto. Por amor do Senhor estou pronto. Por que essa fé, às vezes, parece que está ausente no tempo atual? Por que essa fé parece que ela está extinta no mundo atual? Uma fé de entrega, uma fé de renúncia, uma fé de aliança, uma fé de inteira entrega ao Senhor. Quando a gente vê algum vídeo daqueles países que matam crente e vê com a metralhadora atirando em crente, você fala assim, está dizendo aqui que está matando crente? Como assim? Parece que foge da nossa compreensão. O que leva a pessoa a morrer por amor a Jesus? A Bíblia diz que aquele que amar seu pai, ou sua mãe, sua esposa, seu esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque Jesus sabe que a partir do momento que você amar Ele sobre todas as coisas, você naturalmente vai começar a valorizar seu marido, a sua esposa, o seu filho, você vai ter uma harmonia familiar. Mas se a pessoa não ama Deus, você acha que ela vai amar quem? Se a pessoa não é fiel a Deus, ela vai conseguir ser fiel a quem? Se ela não consegue manter um relacionamento com Deus, ela vai conseguir manter um relacionamento com quem?
Então quando Jesus fala, eu vim a este mundo a fim de para o juízo, porque o juiz ele tem uma função muito importante. Sim ou não, pessoal? Tem ou não tem um julgamento? Qual é a peça fundamental do julgamento? O juiz. Então no mundo, Jesus ele fala, eu vim como juiz. E o acusador? É o diabo. O diabo ele quer dar todo o tempo que nós sejamos o quê? Condenados. Ele quer que nós perdemos a causa. E ele vai apontar, porque ele aponta assim. A Bíblia diz que o diabo ele anda com o leão, falso redor, mas que eu não tenho que fazer, fica assim, ó. Procurando de noite alguma situação para poder te deixar mal diante de Deus. Aí por que vem Jesus? Porque Jesus ele vem com uma finalidade muito importante. E ele vai falar mais no capítulo 10. Mas vamos finalizar aqui. 39. Eu vim a este mundo para o juiz, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntou-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosse cegos, não teria o quê? Você viu aí, capítulo 10, versículo 41? O que Jesus falou? Ele falou, acaso nós também somos cegos? Porque você está dizendo que nós somos cegos. 10, 41, o que está dizendo aí? Respondeu Jesus. Não, João capítulo 9, versículo 41. 40 e 41, eu lembro. João 9, isso. João 9, versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntou, acaso também nós somos cegos? João capítulo 9, versículo 41. Diga glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus, se fosse cego, não teria o quê? Pecado algum. Se fosse cego, não teria pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o nosso pecado. Subsiste o nosso pecado. Vocês são culpados de desculpa. Porque o que nos faz ver? O que nos faz entender as coisas? A palavra. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, fala para a pessoa, assim, seus olhos foram abertos. O entendimento da palavra faz isso. As escamas dos olhos começam a cair. Você começa a enxergar as coisas de uma forma, de um jeito diferente. No versículo 40 ele vai perguntar, caso nós também somos cegos? Você está dizendo que nós somos cegos também? Você quer dizer que nós somos cegos? Jesus falou, não. Vocês não. Vocês não são cegos, pelo contrário. Vocês são aqueles que não entram no céu e querem pedir aqueles que querem o quê? Entrar. Vocês conhecem a palavra. Vocês sabem o caminho para ir para o céu. Sim ou não, pessoal? Vocês conhecem. Vocês sabem o caminho para ir para o céu. Vocês, a primeira coisa que quando nós pegamos, a gente sabe quando a gente pega. Sabe ou não sabe? Dentro de nós a gente sabe que a gente errou. Aí o que vem? Aí vem uma sensação de orgulho, de não querer pedir perdão, de não querer se arrepender, de não querer se retratar. Mas a gente sabe quando é. Versículo 41. Respondeu Jesus, se fosse cego, não teria pecado. Se você fosse, se você não entendesse, não teria. Porque Deus o leva em consideração dentro da vossa ignorância. Tá? Mas, porque agora dizer, nós vemos, subsiste o nosso pecado. Aí no capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é ladrão e salteador. Aí ele continua dizendo, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor da ovelha. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai que vem adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhece. Reconhece o quê? O problema é que às vezes a dificuldade de ouvir e pede reconhecimento. O cristão ele tem que ser bom ouvinte. Às vezes é mais. Na Eclesiastes vai dizer que seja pronto para ouvir. Se você esteja mais atento a ouvir. Lá em Tiago vai dizer, meus amados irmãos, esteja sempre pronto a ouvir, tardio para falar. Às vezes o problema nosso, às vezes, é que a gente não consegue ouvir. A gente não tem, sabe, essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente quer falar tanto, ora tanto, clama tanto, e Deus está dizendo, eu quero falar também, eu posso falar? Aleluia! A diferença está em ouvir, não em falar. Você pode viver a vida fazendo longas orações, tem gente que vai rezando, pega aquele negócio aí, vai. Tem uns que fazem caminhada de joelho, vai, e nada muda. Por quê? Porque ora muito e ouve menos.
Nós temos que ser bom para ouvir. Porque a convenção não vem no falar, a convenção vem no ouvir. Aleluia. Se você for uma pessoa que ouve a voz de Deus, pode ter certeza que Deus vai quebrantar o seu coração. A Bíblia diz que a palavra dele é como um martelo. O que é? Esmiuça a penha. Aleluia. A palavra dele é como um martelo. Ixi, meu Deus do céu. Eu me lembro, meu Deus, quando Deus quer falar conosco, esse negócio de não, Deus fala assim, Deus fala através até do jumento. Quando ele quer, ele fala através do jumento. Fala ou não fala, pessoal? Fala. Eu sei o que é ouvir a voz de Deus e ficar paralisado, sem saber para onde ir, sem conseguir sair do lugar, e só Deus pode me dar força para ficar de pé. Eu sei, eu já tive essa sensação, essa experiência profunda. Aleluia. Glória a Deus. A voz de Deus? Oh, meu amado, glória a Deus. Crente tem que buscar a voz de Deus. Você tem que começar a orar e falar assim: Deus, amém? Amém? Aleluia. Tem que ter sede de ouvir a voz de quem? De Deus. E procura falar: Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te conhecer, Senhor. É tão profundo esse mistério. É muito profundo esse mistério. É muito profundo. Eu peguei outro dia um profeta, foi ontem, e ele falou assim: pastor, você sabe aquela parte branca da Bíblia? Tem uma página aqui, parece que sou esse vai ter nessa Bíblia. Geralmente a Bíblia é de Malaquias e... tem a parte branca, cadê? Vamos ver se não acha na Bíblia essa parte. Ô Jesus, achei. Aqui, ó, essa folha aqui é branca. Você vê essa folha branca aqui? Essa folha que não tem escrito nada, as pessoas vão dizer que é um período de mais de 400 anos que Deus ficou sem falar. Eita Deus, aleluia. Imagina você viver num lugar que Deus não fala. Gente, viver sem ouvir a voz de Deus meu amado, quando Deus quer falar conosco, oh meu Deus do céu, às vezes o rádio, e Deus só vai dizer, Deus está falando aqui. Com Deus, ele fala conosco. Deus, ele fala claramente quando Deus. E quando Deus fala, ele não deixa dúvida que é ele que falou, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Agora tem gente que diz é Deus. Você fala, tá, isso não tem nada a ver com Deus. Me desculpa, mas não é Deus não. Eu sei, eu conheço a voz do meu Senhor. Deus, ele fala comigo, quando eu ouço a voz do meu pai, eu não mesmo, eu me derreto todinho, é algo profundo. A voz de Deus, meu pai querido, eu vou, meu Deus, Deus fala conosco na adoração, no louvor, você está adorando e Deus está falando, Deus fala. Às vezes eu estou em lugar e falo, meu Deus, eu estou chorando, Senhor, tá bom, Jesus, obrigado. E quando ele fala que nos ama, porque é a palavra que eu mais ouço de Deus, eu te amo. Aí eu não aguento, eu te amo. Essa palavra vem tomando assim na alma da gente. E aquele dia que vai estudar para dizer assim: você não tem ninguém, cadê seu Deus? Cadê as coisas? Cadê? E aí vem ele e diz: eu te amo. Eu sou contigo. Eu te fortaleço. Teve um momento que Paulo estava tão mal, estava tão triste. E Deus trouxe essa palavra para ele e falou: eu sou contigo, eu te fortaleço. Aleluia! Eu te fortaleço, eu te sustento. Nós temos que começar a trabalhar com isso aqui, a audição. A gente não pode ser surdo. A gente tem que falar: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Me dê ouvidos sensíveis para ouvir a tua palavra. Uma das coisas que a Bíblia relata, que vai haver um tempo que vai haver fome e sede na terra. E não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Diz que vai andar de um mar ao outro mar, do oriente ao ocidente, procurando a palavra de Deus. Você não tem noção o que causa a falta da palavra de Deus. Gera desespero, gera terror. Sabe por que o mundo é equilibrado? Por causa da palavra de Deus. Porque Deus fala com as coisas. Deus fala com as coisas. É tão bom. As coisas, eu fico admirado com as coisas que Deus faz. Deus fala com tudo, Deus opera, Deus é tão bom. A Bíblia vai dizer que quando Samuel morreu, Saul, Deus já não falava mais com Saul. E Saul ficou tão desesperado que Saul queria ouvir a voz de Deus, Saul queria orientação, Saul queria direção, Saul foi na macumbeira para querer ouvir a voz, para querer ouvir a direção. Deus, ele quer falar conosco. Não precisa você sair desesperado. Jesus, ele vem e rasga o véu. E quando ele rasga o véu, ele começa a ensinar. Ei,
Fecha a porta do teu quarto e olha, que Ele ouve e Ele fala contigo. Essa vontade, essa entrega, esse desejo tem que partir de nós. Não é do Senhor, é de nós. É nós que temos que tomar decisão. É nós que temos que decidir. Falar: Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero aprender de Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo. Deus, Ele quer falar. Mas para Deus falar, nós temos que tomar a iniciativa e vai tratar e vai fazer com que Deus fale conosco. No capítulo 10. Ele começa a dizer assim, ó. Capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo. Eu não sei que tom que ele usou, mas ele usa um tom forte para dizer 2 vezes a mesma palavra, verdade. E dizer: eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Calma aí, como assim? O Senhor está falando de uma parábola que abre a porta e tudo. Como assim, Senhor? O Senhor está falando uma palavra, que essa parábola vem poder que abre a porta, mas aí o Senhor vem dizer que o Senhor é a porta. Agora ele define: eu sou a porta das ovelhas. E aí ele continua no versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. As ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele começa a definir uma vida de uma ovelha em questão de palavras direcionadas em dizer: aquele que entra por mim, entrará e sairá. Entrará e vai sair e vai achar passagem, vai ter uma vida normal. Eu sou essa porta, é eu que dou a vida para vocês, eu sou a vida para vocês, é eu que gero vocês, é eu que movo vocês, é eu que tenho para dar para vocês, eu sou o pastor de vocês. Eu sou o pastor de vocês, eu que cuido de vocês. Se vocês ouvirem, quem veio antes de mim, não ouviram porque não era pastor, mas eu sou o pastor. Por isso vocês não ouviram. Por isso vocês não ouviram a minha voz. Aí ele continua dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida. E tem o quê? Ele começa a trazer uma vida totalmente contrária ao que ele tem. Ele começa a dizer: o ladrão vem roubar. Irmão, quantas vezes a gente fomos roubados? Senhor, cadê minha alegria? Senhor, cadê minha paz? Parece que foi roubado de mim isso. Cadê a minha paz? Cadê a minha alegria? É algo que Deus nos concede por direito, mas isso foi roubado de nós, isso foi tirado de nós. Aí ele fala: destruir também. Mas, aí ele vem: eu vim para que tenha vida. E essa eu tenho ouvido, o profeta trouxe hoje na abertura de culto algumas questões. E no capítulo 3 do provérbio, ele fala assim: se vocês ouvirem meus ensinamentos e guardarem o seu coração, achará vida e paz. Porque a palavra de Deus, ela tem que gerar em nós. A primeira coisa é vida, a vontade de viver. Por isso que Deus não se agrada do suicidar, se tirar a própria vida, porque isso é do Senhor. Mas o diabo quer tomar aquilo que é de Deus. Você é do Senhor. Amém. Você deve colocar no seu coração: eu tenho um dono, eu tenho um dono, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ele vai dizer várias coisas: propriedade, ovelha. Ele vai dizer: são as minhas propriedades. Ele vai dizer porque quer dizer: eu sou. É isso que eu quero declarar. Eu sou, é eu que sou, eu sou. Fora de mim não há outro. Eu sou o teu dono, eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor quer declarar. Deus quer ter essa relação, Deus quer ter essa conexão, quer ter essa aliança conosco. Por isso que quando você dá outra adoração para outra coisa que não é Deus, você está pecando, porque a sua adoração deve ser devidamente entregue somente ao Senhor. Aleluia. Aí para finalizar, ele diz assim, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. E ele fez isso. Então hoje, nessa manhã, após você entender a importância de você, que não é só questão de ter olhos, não é só questão de ter ouvidos, mas é questão de saber como é que eles estão com as coisas espirituais. Porque às vezes você está ouvindo muita besteira. Muita besteira. E o problema é que às vezes a gente tem muita coisa na mente que não deveria ter. Palavras que não deveria ter. Por que tem palavras que falam para nós há muito tempo atrás e você não consegue esquecer? Quando alguém começa a mexer, parece uma ferida. E começa a mexer, você fala: mas quando eu era criança, falavam isso para mim. Por que tem palavras que não somem? Por que tem palavras que o marido falou lá e nem lembra mais? E quando começa qualquer situação de relacionamento, você primeiro vai dizer: mas você lembra que você falou aquilo? Parece que está alguma coisa em nós que a gente não consegue esquecer. Por que essas coisas ficam impregnadas em nós que não gera vida? Pelo contrário, só gera destruição. Por que uma palavra tem tanto poder assim? E Jesus vai dizer mesmo: ele vai falar que com mata não é o que entra, mas é o que sai. Porque primeiro tem que entrar. Mas o que nós deixamos entrar? O que nós deixamos entrar? Porque Deus está falando várias palavras aqui nessa manhã, mas às vezes o que está deixando entrar?
O diabo não quer que entre a palavra que vai te gerar vida. O diabo não quer que entre a palavra que vai te gerar força. O diabo não quer que entre a palavra que você entenda que você tem autoridade nessa terra. A autoridade de dizer, amanhã vai ser melhor, a terça vai ser muito melhor, a quarta vai ser muito melhor, a minha filha vai ser melhor. Aleluia. Mas às vezes, a palavra que o diabo quer que entra é aquela palavra que você às vezes tem falado de dizer não está legal, não estou bom, não consigo, não posso. E quando Deus vai dizer para você, não fala isso, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que começar a ser movido, porque a palavra de Deus, a primeira coisa que a palavra de Deus faz é mover. Essa questão de dizer, eu ouvi a palavra de Deus e não sentir nada, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. A palavra de Deus, ela move. E quando você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus está entrando em você, você tem uma resistência, ela tem um poder imenso de te jogar para trás. Você vê que a palavra de Deus, você não vem para frente, ela te joga para trás. Você é impactado pela palavra. E é profundo isso. É profundo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus pregava, ardia o coração deles. Pregava quem tem autoridade. Dizia todos ouviam, porque a palavra de Deus gera isso. A palavra de Deus gera vida. E hoje essa palavra está entrando no seu coração. E hoje eu quero declarar que você vai sair com uma abundância de vida. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Fica de pé com a Bíblia aberta em Salmos 37, para finalizar. Quem tem a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmos 37, para finalizar. As pessoas que nos assistem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo 11. Glória a Deus. Diz assim, ó, no capítulo 37, versículo 11. Aleluia. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor bem forte. Bem forte o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se deleitarão. Você sabe o que é se deleitar-se? Aleluia, Jesus. Na abundância de quê? Fala para a pessoa que está assim, porque uma paz tão grande para você. Coloca a sua Bíblia agora sobre o seu assento e tenha 1 minuto de conexão, de aliança com o Senhor. Você vai dizer para Deus, através da sua oração, através do seu louvor, que você entendeu. Você vai dizer para Ele, Senhor, o meu coração é do Senhor. E eu quero declarar, Pai, que eu vou viver essa abundância e vou me deleitar nessa abundância de paz. Porque a tua paz ela é tão profunda que o Senhor disse que quando nós entrarmos numa casa, nós devemos saudar com a paz. A palavra que gera shalom, a palavra de paz. Se aquela casa for digna, se naquela casa aceitar, Senhor, papai, vai repousar ali a tua paz.